Os resultados do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, voltaram a chamar a atenção para uma etapa da educação básica que já estava no radar, os anos finais do ensino fundamental, o que muita gente chama de Fundamental 2, período que vai do 6º ao 9º ano. O IDEB dos anos finais ficou em 5,0 em 2023, o que representa uma queda em relação a 2021, quando a nota foi de 5,1. A meta para esta etapa em 2021 era de 5,5. Os anos finais enfrentam desafios, como a evasão ao longo da etapa. No início do 6º ano, a redução é de praticamente 10% em relação às matrículas do primeiro ano. Ou seja, muitos alunos deixam a escola nessa passagem. Há ainda um aumento dos índices de reprovação e o desafio de lidar com um período em que as crianças estão passando a ser adolescentes. É uma fase de muita mudança. Neste episódio do podcast do Instituto Natura, a gente fala dos resultados recentes dos anos finais do ensino fundamental, dos nós que precisam ser desatados e dos caminhos para melhorá-los. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio às quintas-feiras. Já faz alguns anos, a Fundação Lehman vem trabalhando para apoiar a melhoria dessa etapa de ensino. Por isso, hoje eu converso com Denis Misny, CEO da Fundação Lehman. Denis é advogado de formação, foi Visiting Scholar na Universidade Columbia e Yale World Fellow na Universidade Yale. Também é fundador e presidente do Conselho Diretor do Instituto Sou da Paz e participou ativamente dos debates para homologação em 2017 da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Denis, tudo bem? Super obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no podcast do Instituto Natura. Davi, super obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Denis, vamos direto ao assunto. Na abertura do episódio, eu dei uma passada breve por alguns dos desafios que os anos finais do ensino fundamental enfrentam. E eu sei que vocês, na Fundação Lehman, já estão estudando esse tema faz um bom tempo. E por isso, na verdade, que eu te convidei para essa conversa. Então, para a gente partir todo mundo mais ou menos na mesma página, eu queria que você contasse um pouco que cara que você diria que tem essa etapa de ensino no Brasil e por que a Fundação Lehman resolveu ter essa etapa como um de seus focos. Eu acho que o Fund 2, ele tem sido uma etapa um pouco esquecida no debate educacional brasileiro, né? Você tem um esforço forte nos anos iniciais, especialmente em torno da alfabetização, mas você teve também um esforço de discutir a expansão da pré-escola, que só se tornou obrigatória aí 8 anos atrás. Você tem um debate enorme sobre ensino médio de tempo integral. Também na Base Nacional Comum Curricular você teve um debate grande. Vários das principais mudanças diziam respeito a, vai ter uma base na educação infantil ou não, como que vai ser endereçada a questão da alfabetização, aí depois a base do ensino médio, as trilhas, né, todo novo modelo, e parece que o Fundamental 2 ele fica meio esquecido, né? E ele tem um pouco essa característica, ele é metade dos estados e metade dos municípios, quem que é o dono, né, cachorro que tem 2 donos não come, e é onde boa parte dos problemas se acumulam, né? Então as defasagens de aprendizagem, que já aparecem cedo, se galvaniza ali no Fund 2, então começa a ficar muito mais difícil para os professores lidar. É bem quando a gente tem esses professores especialistas, então não tem ninguém olhando para a criança como um todo, então isso aumenta o desafio do ponto de vista da criança, do aluno, né? Tem a transição de vida da criança da infância para a adolescência, que todo mundo que tem filho sabe que não é exatamente fácil, né? E tem as questões que começam a aparecer do abandono. Então é uma área que merece toda a atenção e é por isso que a gente resolveu escolher isso como uma das nossas 2 prioridades em educação. Muito bom, Denis. Vamos dar uma mergulhada aí nesses pontos. Você falou brevemente, eu queria começar a mergulhar, assim. Então, com o olhar de vocês da Fundação Lehman, onde que vocês acham que estão os maiores gargalos, os maiores problemas do Fund 2 que vocês acham que o Brasil deveria olhar com atenção? Acho que a primeira coisa é o modelo de escola.
a gente pensou pouco sobre essa fase da vida. Então, a gente está muito engajado junto com outras organizações, o Itaú, com o Instituto Sonho Grande, com o Centro Lehman, nesses debates também, né, com o próprio Instituto Natura e com o MEC e tal, nessa discussão da escola das adolescências, né? O que será que é essa escola para um adolescente? Então, acho que tem uma questão fundamental, que é qual que é o modelo que é hoje atrativo para esse jovem. Primeira coisa, assim, tem que ser possível ele entrar nessa escola. Se ele está analfabeto, se ele chegou analfabeto no 6º ano, ele não vai conseguir. Pode fazer a escola mais bonita do mundo, mais interessante, vai ser pouco interessante para quem não sabe ler, né? E isso também é verdade para outros conhecimentos de base, de matemática, de outras coisas que estão vindo. Então tem uma questão que tem que ser uma escola que é capaz de endereçar as defasagens de aprendizagem. Tem que ser capaz de recompor. Isso tem que estar no modelo da escola, né? A gente tem que assumir que os alunos chegam com níveis de aprendizagem muito diferentes e que a gente precisa dar conta de acolher e preparar esses alunos, né? Então tem essa questão da recomposição de aprendizagem, que não é um problema só da pandemia, é um problema em geral da educação pública, da educação no mundo, né? As crianças vão passando e elas vão chegando em níveis diferentes. Então a escola precisa resolver isso, né? Tem uma questão de entender o momento de vida do aluno também, né? De conseguir entender. E esse momento de vida, ele é diferente se eu sou uma menina ou se eu sou um menino, e ele é diferente também se eu sou branco, se eu sou negro, né? Se eu sou indígena, da onde eu estou vindo. Então, qual é o contexto que eu estou vindo? Como que essa escola pode ser mais acolhedora? Muitos dos nossos alunos não se sentem acolhidos na escola, não só pela questão de não dominar o conteúdo, mas por não se ver representado nessa escola. Então, essas são algumas das dimensões que a gente tem olhado, né? E aí isso demanda uma série de outras formas de estruturar a escola para que a gente possa dar conta, seja da aprendizagem, seja da questão do acolhimento, seja da questão, e aí que a gente pode falar mais, da conexão da escola com o mundo real desses alunos, né, com o mundo do trabalho, com o mundo das tecnologias, que também ajudam a tornar essa escola mais atraente. Então, são algumas dimensões que são importantes para a gente endereçar se a gente quer ter um ensino fundamental 2 com resultados muito melhores do que a gente tem hoje. Eu quero te fazer 2 perguntas a partir do que você falou. Uma que é essa questão que você falou dessa bola dividida, né, estados e municípios, mas eu vou começar com a outra. Você falou em algum momento sobre a questão de os alunos não se sentirem representados, mas você estava olhando essa questão da fase que ele está vivendo, da adolescência e tudo mais. Mas tem uma outra coisa que é importante nessa questão do aluno se sentir representado, que não é específico do Fundamental 2, mas com certeza afeta o Fundamental 2, que é a questão da equidade racial, né? Queria que você falasse um pouco como que você vê essa questão focado na ideia do Fundamental 2, né? O quanto a gente precisaria avançar nisso, o quanto isso é importante para que o Fundamental 2 também avance. Esse é um tema central, né? Boa parte do sucesso escolar vem da expectativa, né? Parece uma loucura para quem não estuda esse tema, né? Que nem tem essa frasezinha que é: se você acredita que as coisas vão dar certo ou se você acredita que elas vão dar errado, você está certo. Parece bobagem de coach, mas tem muita ciência por trás disso, né? Se o professor deposita baixas expectativas no aluno, tem uma chance maior dele confirmar essas baixas expectativas. E se ele depositar altas expectativas no aluno, a mesma coisa, ele tem uma grande chance de confirmar essas altas expectativas. Mesma coisa as famílias, os colegas e assim por diante. As dimensões de racismo, de machismo, elas afetam diretamente a questão das expectativas. Tem muita evidência sobre isso. Se você não criar uma escola que seja efetivamente antirracista, no sentido de que ela desconstrua essa ideia de que as pessoas, porque elas são negras, elas vão aprender menos, elas são menos capazes, elas vão estar menos engajadas com a escola e assim por diante, você não vai ter o resultado que você espera. E a dispersão acontece, né? Mesmo controlando por nível socioeconômico, você continua tendo um desafio maior para os alunos negros, para as alunas negras nas escolas, né? Isso passa por medir esses temas, conhecer melhor. Então a gente tem um problema que começa desde a autodeclaração do aluno no censo. A gente tem números enormes de subnotificação. Então as escolas não sabem qual é a população que está estudando lá. Então conscientizar da importância do dado, e uma vez tendo o dado, a gente tem os professores, os gestores formados para saber o que fazer com essas informações e como que eu começo a trazer elementos para dentro da escola que desconstruam essas questões para que a gente consiga dar uma experiência de aprendizagem que seja significativa, que esse aluno, essa aluna negra chegue na escola e sinta que aquele espaço é para ela,
que as referências que estão sendo dadas lá dialogam com a vida dela também, e que é uma escola em que acreditam que ela vai aprender e ter sucesso e chegar no ensino médio, ir para a faculdade e assim por diante. Hoje não é verdade. Infelizmente, as expectativas são menores e isso cria todo um ciclo muito negativo. Para não falar efetivamente dos problemas, né, de discriminação e tal, que a gente tem visto, alguns têm grande repercussão quando eles acontecem nas escolas privadas, mas na escola pública isso está acontecendo todo dia também, né? Então, como que a gente está desconstruindo isso para criar um ambiente escolar que seja acolhedor e que permita que todas as crianças possam atingir o seu potencial? E acho fundamental o que você falou em algum momento da tua resposta, que é a importância de medir isso, né? A gente vê o que aconteceu no Brasil quando a gente começou a medir melhor a educação, como as coisas mudaram, né? Então é fundamental a gente medir isso. Queria ir para aquela segunda pergunta, que é a questão da bola dividida, né? Que você falou que cachorro que tem 2 donos acaba não comendo, né? Então queria que você começasse explicando essa questão das responsabilidades, porque nem todo mundo que está nos ouvindo sabe, entre Estado e municípios, e queria que você comentasse um pouco por que essa é uma dificuldade extra para o ensino fundamental 2. Esse é um tema super importante que o Brasil resolveu por desenho no ensino médio. Todo ensino médio é estadual, então não tem um governador que não sabe o IDEB do ensino médio. Quando você vai discutir com eles a questão de escolas de tempo integral, como o Instituto Natura, o Instituto Sonho Grande tem feito, eles têm isso, eles sabem na cabeça, o ranking, quem está indo bem, quem está indo mal, o debate do novo ensino médio, eles se engajam, porque é um problema deles, né? E aí você tem os anos iniciais, a educação infantil, os anos iniciais, que são majoritariamente municipalizados, né? E aí você tem esse Fundamental 2, onde literalmente 50% da matrícula está em escolas estaduais e 50% da matrícula está em escolas municipais. E aí parece um pouco abandonado, né? Dá para, num passe de mágica, transformar ele 100% em estadual ou 100% em municipal? Muito dificilmente, né? Mas o que a gente pode fazer é aprender com a experiência que a gente teve e que alguns estados já fazem, dos regimes de colaboração, né? Então, o Estado conseguiu trabalhar melhor a questão de alfabetização, que não era, em tese, uma responsabilidade dele, ao trabalhar, inspirado pelo Ceará, nesse programa que o Instituto Natura, a Fundação Lema, a Associação Bem Comum tem expandido pelo Brasil, de alfabetização em regime de colaboração. O que é o regime de colaboração? É quando o governo estadual faz um acordo com os municípios e combina o que é o papel e a responsabilidade de cada um. E ele assume uma certa responsabilidade, os municípios assumem outra, e eles estão corresponsáveis pelos resultados. Mas em vez de ser deixa que eu deixo, está escrito lá o que é esperado de um e o que é esperado do outro. Eu acho que a gente precisa de uma solução dessa natureza no Fundamental 2, né? Onde a gente consiga olhar para as responsabilidades do Estado sobre os seus alunos, mas também como ele apoia os municípios nos seus alunos e como a gente dá maior unidade para isso, para que não seja uma loteria tão grande que, por acaso, meu filho está na escola municipal de Fundamental 2 de Taboão da Serra e o outro que mora em Taboão da Serra está na escola estadual de Fundamental 2 de Taboão da Serra e a experiência deles é muito diferente. A Base Nacional Comum já ajuda, porque o currículo está combinado, mas tem uma série de outras dimensões da aprendizagem que podem ser melhor organizadas se a gente tiver mesmo esses frameworks, assim, né, de estabelecer responsabilidades, né? Eu acho que esse é um começo. Hoje também não tem um dado que prove que o municipal é melhor ou o estadual é melhor. Os resultados são meio equivalentes, né? Então, a gente está precisando apostar um pouco em melhor estabelecer responsabilidades, ter a colaboração e, a partir daí, permitir fazer os arranjos que vão trazer as condições de infraestrutura também para o Fundamental 2 conseguir ser essa escola que a gente falou no começo, né? Que dê conta das defasagens de aprendizagem, que seja mais acolhedora e que seja mais conectada com a vida. E para isso, uma escola de tempo integral vai ser muito mais efetiva para poder dar conta disso. Se os professores tiverem dedicação exclusiva, vai ser importante. E aí é a hora que a colaboração vai ser mais importante, né? Porque para fazer esses arranjos, como você sabe super bem, não é fácil, né? Para o território, o terreno da escola, o número de matrículas, ou em que rede está cada professor. Então, se a gente não tiver um acordo no regime de colaboração, dificilmente a gente vai ter os mecanismos para conseguir expandir rapidamente o tempo de duração da escola e ter esse corpo de professores, que é super importante também, dedicado a esses alunos, que conheça, que crie vínculo com esses alunos para que essa aprendizagem mais significativa possa acontecer. Bom, já deu para ver que tem muitos gargalos, muitas dificuldades aí, né? A
gente convidou, Denis, uma pessoa que vive essa etapa da educação básica de perto para compartilhar como ela vê esse período de mudanças para os alunos. É a professora da Rede Estadual do Ceará, Emanuele Grace Kelly Santos de Oliveira, que nos últimos 10 anos foi coordenadora de regional da Rede Estadual. Vamos ouvir o que ela tem para contar para a gente. Os anos finais compõem uma etapa bem desafiadora, pois trabalha com os estudantes que se encontram nessa transição, digamos assim, da infância para a adolescência. Precisamos pensar sobre as adolescências, compreendendo o estudante dentro de suas necessidades. Aqui no Ceará, o governo do estado iniciou o PAIC Integral, que pretende promover o desenvolvimento da educação integral em tempo integral, com componente curricular denominado Projeto Caminhar. Esse componente, ele busca provocar profundas reflexões do estudante, sobre os seus saberes, os seus talentos, as suas vocações, as suas relações, como isso tudo, se relaciona e tem importância nesse conhecimento de si, para o desenvolvimento do sujeito mesmo em todas as suas dimensões. Ele vai estar ali pensando mais em si, compreendendo-se enquanto um estudante com responsabilidades, com necessidades de relacionamentos, saudáveis. É importante destacar que os desafios, para os anos finais são inúmeros e ele não vai se resolver em uma única ação, uma ação pontual. É preciso olhar para o desenvolvimento de gestores nessa perspectiva de compreender as adolescências para que, compreendendo, consigam proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente harmônico, um clima escolar favorável às aprendizagens e à convivência. É preciso pensar na frente docente, em desenvolver ali práticas pedagógicas que impactem positivamente junto aos estudantes. É preciso pensar na relação família-escola, na ressignificação disso, para que possamos compreender as adolescências, lançar a mão da compreensão da neurociência, podendo aplicar mesmo à educação. Dessa forma, a gente vai conseguir construir uma boa proposta de desenvolvimento para os anos finais. Bom, parafraseando um pouco a Emanuele aqui, Denis, os desafios para os anos finais, e também ouvindo tudo que você falou, são muitos os desafios e não parece que eles vão ser resolvidos com uma única ação e a gente precisa de uma solução um pouco mais completa. Você falou algumas coisas, mas talvez a solução seja a junção de todas elas. Então, minha pergunta para vocês que estão estudando mais essa etapa você conhece, existem experiências no Brasil ou fora do Brasil que serviriam como inspiração para nós? Eu acho que a gente sofre um pouco dessa falta de inspiração, Toda rede que você visita tem esse desafio do Funde 2. A gente tem no Brasil cidades que têm bons resultados, mas normalmente são muito pequenas. No interior é uma escola, 2 escolas, é difícil de você replicar para o Brasil. A gente não tem o caso de Pernambuco no ensino médio ou o caso do Ceará no Fundamental 1, Então isso dificulta um pouco. Mas está ficando com um cara reunindo especialistas, essas experiências como a que a Emanuele comentou, do Ceará e tal, que tem esses componentes, Tem um componente de uma escola mais próxima da vida do estudante. Eu visitei uma escola de Fundamental 2 agora na semana passada, aqui em São Paulo, e a única unanimidade entre os alunos era a disciplina de educação financeira. Eles estavam adorando educação financeira, Todos levantavam a mão. Eles desciam a lenha em várias coisas que a gente achou que eles iam gostar, mas educação financeira todo mundo estava animado. Por quê? Porque é muito concreto, É o dia a dia da família dele, é o dia a dia dele, ele está podendo ajudar em casa, conversar sobre isso, Tem muita pesquisa que mostra a importância da educação ser conectada ao mundo do trabalho. Isso não é fazer uma educação profissionalizante no Fundamental 2, tem nada a ver com isso, mas é expor esse aluno ao mundo do trabalho. A gente visitou experiências esse ano também da Suíça, que faz isso muito bem, Não só depois ter o ensino dual, mas já no 9º ano oferecer para o aluno, ele visita indústria, ele visita comércio, ele conhece como essas coisas acontecem, ele pode ter palestras de gente da indústria na escola, da indústria do mundo real, Vindo na escola conversar com ele. A França a gente conheceu também no 9º ano, faz o estágio, tem 1 semana de estágio para todo mundo da rede, é 1 semana de aula regular que as pessoas vão trabalhar e conhecer uma coisa. Os alunos adoram isso, Eu acho que essa dimensão, que meio corta tudo, pode trazer a questão do engajamento e na dedicação desse aluno. O maior tempo de aula permite que a gente consiga dar conta das defasagens de aprendizagem e colocar o professor 40 horas com ele aumenta o vínculo com esse adulto.
que é super importante para ele ter um adulto de referência, que ele perde na transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Então a gente precisa conseguir garantir. Aí podem entrar mentorias, isso faz muita diferença também. Então aqui eu estou falando do engajamento, do conteúdo do que ele está aprendendo, do tempo que permita ele ter os professores que estão com ele e mais tempo para ele recuperar as aprendizagens, e a questão de tecnologia e conectividade que permite ampliar a gama de assuntos que ele tem acesso, se conectar com o mundo que ele vive, porque ele vive no mundo da tecnologia, hoje independente da classe social, né, do aluno, e permitir que a gente conte com os apoios da tecnologia para ajudar na recuperação da defasagem, para que numa mesma sala de aula com 30, 35 alunos, ele possa, um estar estudando numa velocidade e outro em outra velocidade. Tudo isso ajuda a gente, então os problemas são enormes? São, mas tem caminhos de saída, né? A gente tem testado esses modelos aí com o Ceará, com o Rio de Janeiro, no município, com o estado de Pernambuco, com o município de Sobral, com municípios menores no Ceará, e disso construir uma experiência que possa ser significativa para que a gente consiga ter um modelo em torno da Escola das Adolescências já implementado em diferentes contextos no Brasil, com resultados medidos para que isso possa ser um modelo a ser expandido Brasil afora. Bom, você me deu a deixa que você falou da Escola das Adolescências, ia ser minha próxima pergunta, porque a gente falou muito de estados e municípios, mas tem um outro ator nessa história aí que é o Ministério da Educação, né? Recentemente o Ministério lançou um programa para tentar fortalecer os anos finais do ensino fundamental, que é o Escola das Adolescências. E além de unir esforços da União, dos estados e dos municípios, a política ela também propõe pensar a escola como um espaço acolhedor e conectado às várias formas de viver da adolescência, que conversa com o que você estava falando. Eu queria saber, pelo teu acompanhamento dessa política, se já dá para ter algumas pistas de como está funcionando, como ela vem sendo implementada, se ela está no caminho certo, enfim, tua visão geral aí sobre essa política. Eu acho que conceitualmente, sem dúvida, está no caminho certo. O MEC tem uma prioridade para Fundamental 2, é uma coisa muito aguardada, e acho que a forma como a política foi construída, ela dá muita esperança, porque ela está endereçando essas diferentes dimensões, né? Mas entre ter a política e isso virar realidade no Brasil, está muito longe, né? Então eu acho que das diferentes políticas que o MEC já lançou, o Compromisso Criança Alfabetizada, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a política do tempo integral, eu acho que essas já avançaram mais. A Escola dos Adolescentes é o filhinho mais novo, né? É a mais recente, então agora a gente vai ter o desafio. E como a gente sabe, o desafio mora na implementação. Existe uma coalizão de organizações trabalhando pelo Fund 2, no terceiro setor, né? E a gente tem apostado aí em implementar esse novo jeito de pensar o Fundamental 2 em alguns territórios, né, no Brasil, e a gente espera expandir isso agora, a partir do ano que vem, para um grupo aí que chegue a mais ou menos 10% dos alunos do Fundamental 2 no Brasil, aprender muito com isso, e aí, ao final dos próximos 3 anos, no início dos mandatos dos próximos governos estaduais, em 27, conseguir chegar a 20% dos alunos já nesse novo modelo, né? Por que 20%? Porque basta 20%? Não, é porque você não pode fazer 100% de uma coisa que você ainda não sabe se funciona. E 20% já é uma escala que você já viu os problemas da escala, né? Então, a grande expectativa, Davi, é que a gente consiga aí nos próximos 2, 3 anos colher os resultados desse novo jeito de trabalhar Fundamental 2 e, a partir daí, ser capaz de expandir isso numa escala significativa para o Brasil, para que a gente consiga dar vazão, né, a esse novo jeito de fazer escola. Eu estou muito otimista. Apesar de eu achar que é o mais difícil das metas que a gente tem, é essa meta do Fundamental 2, eu estou otimista porque ninguém nunca se debruçou de verdade, né, sobre esse tema. Então, tá um esforço grande com o envolvimento do MEC, de secretarias estaduais municipais, terceiro setor. Então, eu estou otimista que a gente vai colher resultados diferentes nos próximos anos. Eu queria tocar num ponto que você mencionou lá atrás, mas eu queria me aprofundar um pouco, que é a questão da recomposição de aprendizagem, né? Eu acho que por muito tempo ficou uma visão de que a gente tinha 10% mais ou menos dos alunos que ficavam para trás, então a gente tinha que fazer tutorias ou algumas coisas específicas, e agora tá claro que tem
um volume muito grande de alunos que avançam, mas que não têm os conhecimentos necessários, muitas vezes, para receber os ensinamentos, as aprendizagens do ano, né? E que então não é uma coisa de um percentual pequeno, mas é um número muito grande de alunos. E não é que isso nasceu com a pandemia, claro, piorou com a pandemia, mas já era muito grande antes. E o Fundamental 2, como você comentou lá atrás, é onde isso desemboca, né? Então, eu queria saber de você, assim, qual o olhar que você tem para a recomposição de aprendizagem, se existem caminhos, se dá para fazer isso em escala, o que vocês descobriram sobre esse tema? A Fundação Lehman trabalhou muito esse tema de recomposição de aprendizagens na pandemia. A primeira coisa é um currículo reformulado, né, dando conta de que, então, acho que esse trabalho que foi capitaneado pelo Instituto Reúna e que foi adotado por muitas redes, de você, de alguma maneira, buscar o essencial dentro da Base Nacional Comum Curricular. O que é essencial? Aquilo que eu preciso aprender agora, que é fundante para o que eu vou aprender depois, e garantir que os alunos dominaram isso, né? A gente chamou isso na época de mapa do foco. Esse mapa do foco foi muito importante nas redes e não deveria ser exclusivo da pandemia, né? A outra coisa que foi muito importante, que também não precisa ser exclusivo para a pandemia, é ter uma boa avaliação diagnóstica conectada, então, com a formação dos professores para isso, para a individualização da aprendizagem, identificando nesses pontos centrais, nesse foco, onde está cada aluno, e aí eu tenho uma estratégia para poder trabalhar com esses alunos, né? E aí, estratégia de recomposição mesmo. A gente trouxe essa experiência super premiada, que é o Teaching at the Right Level, né? Da Índia, que a gente ajudou a implementar em vários lugares do Brasil, que é basicamente uma questão de enturmação e de trabalhar em cima do foco de o que o aluno precisa aprender e depois ele retorna para a aula regular, né? Então, uma coisa que é zero tecnológica, que é usado pelos professores há muito tempo, mas que você precisa organizar a rede e tal, até a aula de reforço mesmo, né? O problema é que a gente não pode ter uma abordagem de força-tarefa, como foi na pandemia. Vamos lá, todo mundo, que a gente vai dar um gás aqui e daqui a pouco fica tudo bem. Porque não está tudo bem, né? Como você falou, não são 10% dos alunos que estão para trás. 85% dos alunos brasileiros terminam o 9º ano sem saber matemática no nível adequado. 85%. Então, a gente precisa ter uma estratégia que mexa radicalmente nisso. E aí, por meio da Motriz, que é uma organização que a gente apoia e que vem trabalhando aí com muitos territórios, são 800 mil alunos em Fundamental 2, né, em redes estaduais e municipais em todo o Brasil, a gente viu agora, já no IDEB 23, que as redes que conseguiram implementar bem essas políticas mais estruturantes de recomposição de aprendizagem tiveram melhores resultados no IDEB. Isso chega no resultado lá na ponta. O que é uma boa política? Prova diagnóstica regularmente na rede, saber onde cada aluno está, formação continuada dos professores em cima do resultado da prova diagnóstica e estratégias de recomposição incorporadas dentro da sala de aula. Pode ser o Teaching at the Right Level ou outra gama de estratégia que pode ser lá dentro. Eu divido em pequenos grupos, eu recupero, eu trago um professor a mais se eu precisar, eu estendo um pouco o dia letivo para conseguir dar conta dessa defasagem. Quando eu faço isso e incorporo isso na minha grade, os resultados vêm, que é natural, né? Porque eu vou aprender mais perto do meu nível, eu não desisto da escola, né? O Fundamental 2, eu acho importante entender isso, ele está entre a universalização e o abandono. Eu saio de Fundamental 1, onde todas as crianças virtualmente estão na escola, e eu entrego o ensino médio, onde 40% já desistiram. Então, esse momento é crucial. As crianças ainda estão com a gente e elas vão virar adolescentes que abandonaram a escola. E esses adolescentes que abandonam a escola vão na estatística da gravidez, da adolescência, do crime e assim por diante. Eles têm uma série de outras repercussões sociais. E por último, eu sei que eu estou falando muito, mas só para, assim, a tecnologia pode ser um aliado precioso aqui. A conectividade das escolas brasileiras está avançando a passos largos, né? Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa ainda também que está no papel e não foi implementada, mas está avançando. E alguns estados universalizaram já a conectividade, como é o caso do Paraná, onde a gente tem feito o maior piloto do mundo com o uso de inteligência artificial para tutoria individual na educação. Todos os 125 mil alunos do 9º ano têm um tutor. É como se tivesse um professor particular para ele, só que é um AI, né? É um bot de inteligência artificial. A gente vai ver os resultados disso, mas isso também me traz esperança, porque a soma de conectividade com inteligência artificial pode ajudar a gente nesse gargalo da recomposição de aprendizagem, que é a principal causa de abandono no fim do dia, porque se eu não estou aprendendo, não tem por que eu ficar lá.
Tô bem ansioso para ver os resultados aí desse piloto, Denis. Olha, só para a gente ir fechando aqui, Denis, você foi soltando várias partes ali que são contribuições que a Fundação Lehman dá. Eu queria que você fizesse uma síntese aí a gente voltando para a Fundação Lehman, pensar nesse pacote aí para o Fundamental 2, como que vocês estão se preparando, o que vocês estão pensando em fazer para contribuir com o país nesse desafio nos próximos anos? Essa é uma das nossas 2 metas, junto com a meta de erradicar o analfabetismo escolar até o final da década. A gente tem essa meta de, pelo menos para 2 milhões de alunos no Fundamental 2, que é 20%, que representem bem o Brasil, a gente conseguir chegar ao final da década com mais de 70% dos alunos com aprendizagem adequada em língua portuguesa e quase metade com aprendizagem em matemática, tendo reduzido a tendência de aumento da desigualdade racial nesses grupos, né, que infelizmente está crescente. A gente está ampliando o gap entre alunos negros e brancos nos resultados de aprendizagem no Brasil. Então, é assim que a gente tem o nosso, vamos dizer, cabine de controle, né? A gente quer conseguir chegar num pedaço significativo do Brasil já com resultados importantes de aprendizagem. Que a fase dos primeiros 3 anos aí, que a gente teve entre 22 e 24, foi muito de desenhar o modelo, de chegar nesses componentes do modelo, a conectividade, o tempo integral, mas, sobretudo, o currículo. O que acontece? O que é o recheio, né? O que é essa escola? Como que ela se torna antirracista, acolhedora? Como que ela tem conectada com o mundo do estudante, adaptada às adolescências e tal? Agora é a hora de implementar isso numa escala maior, né? Então, nos próximos 3 anos, como que isso vai acontecer? São parcerias com redes estaduais e municipais, Brasil afora, que na soma sejam representativas do Brasil, onde a gente se associa à Secretaria de Educação para ajudar a implementar o modelo da Escola das Adolescências e acompanhar a implementação desse modelo lá na ponta, na aprendizagem. Esse é o principal esforço que a gente está fazendo, com um olhar grande para a questão da aprendizagem da matemática, porque as soluções que a gente já apoia, as redes onde a gente já tem a motriz trabalhando, elas já estão chegando, elas avançam mais ou menos 2 vezes mais rápido que o Brasil e elas estão em linha para conseguir ter um resultado importante em língua portuguesa, mas não é o caso em matemática. Então, matemática é um lugar que a gente está se aprofundando, tentando aprender mais, trazer novas soluções. Bom, deu para ver que os desafios são muitos, mas acho que ficou claro também que existem caminhos. Denis, eu sempre termino esse podcast com uma pergunta igual para todo mundo e quero fazer ela aqui para você e estou muito curioso para ver como você vai construir a resposta. Num horizonte de 10 anos, né? Se você olhar daqui 10 anos, que é mais do que esse período que você colocou, qual que você acha que é o sonho possível para a educação brasileira? Não um sonho impossível, né? Conhecendo o que você já conhece, mas também um pouco de sonho. O que você poderia esperar? O que você poderia sonhar como possível para daqui a 10 anos? Eu acho que é uma escola onde todas as crianças serão alfabetizadas na escola, sem a menor dúvida. Eu espero que isso nem seja mais assunto, que a gente já tenha esquecido esse problema. Uma escola onde a gente tenha um percentual muito grande dos alunos estudando em tempo integral. Eu sempre faço essa piada de que a gente chama de tempo integral o que o mundo chama de escola, né? Estudar 7 horas, 8 horas por dia é o que o mundo chama de escola. Eu acho que a gente está nesse caminho, seja pela demografia, que está diminuindo o número de entrada de alunos, seja pela expansão da educação integral, Brasil afora. E eu espero que seja uma escola que esteja cada vez mais conectada com a vida dos nossos adolescentes, né? Especialmente na adolescência. Uma escola significativa, onde o aluno se sinta reconhecido lá dentro e ele esteja conectado com o que ele vai ser para fora. A gente está perdendo muito essa oportunidade. Eu acho que esse é um sonho possível. Isso, por si só, colocaria o Brasil num outro patamar em relação a outros países, né? Do ponto de vista de resultado no PISA, do ponto de vista de resultado de aprendizagem, porque só de você resolver a metade dos alunos que estão analfabetos chegando para frente já é um grande ganho, mas se você também conseguir expandir o tempo de aula e dar uma educação mais significativa, e eu tenho certeza que nos próximos 10 anos, com muita ajuda das tecnologias e tal, acho que a gente vai ter um resultado muito diferente. Onde a gente vai ver ele? Na aprendizagem dos alunos e no engajamento, né? No envolvimento deles com a escola, na paixão por aprender e na paixão dos professores por ensinar. É isso que a gente tem que trabalhar. Eu sou otimista e eu acho que essas coisas vão ter um resultado que vai muito além da educação e vai beneficiar outras pautas, né, do crescimento do país, da redução das desigualdades, que é esse poder mágico que a educação tem mesmo de fazer.
Gostei, vamos tentar realizar juntos. Para terminar aqui, Denis, queria falar publicamente da minha admiração pelo teu trabalho, reconhecer toda a tua trajetória que você tem feito em outras áreas, mas em especial na educação. E queria agradecer muito o tempo que você deu pra gente para contar um pouquinho mais de Fundi2. Eu que agradeço a parceria, tenho admiração mútua e animado aí de poder discutir esse tema aqui com vocês. Obrigado, Denis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio e eu termino reforçando o agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Obrigado a vocês também por ouvir e espalhar o podcast por aí. O Instituto Natura está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanxur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Puges é coordenadora de inteligência estratégica.